Sejam bem-vindos à disciplina Gestão de Processos. Eu sou o professor Fabrício Soares Caldas e estarei ministrando essa disciplina para vocês remotamente e estaremos dando início à unidade 1. Primeiramente, nós temos que entender do que se trata um processo. O que constitui um processo? Um processo, em termos genéricos, em termos gerais, é uma ação, é uma ação de avançar, de ir para frente, é um conjunto de sequências, de ações que tem ali um objetivo, uma meta em comum. E aí esse processo ele pode ter vários propósitos, desde uma invenção, de uma projeção, de uma transformação, até um controle, uma manutenção. Dentro de uma empresa, na existência, na formulação dessa empresa, no funcionamento dessa empresa, você tem vários processos definidos e interligados. Eles é que fazem com que a empresa exista. Uma série de processos trabalhando em conjunto. Por isso é que a gestão de processos ela é um dos fatores de sucesso hoje para a gestão de negócios. É importante reforçar que esses processos eles servem para estar tratando tanto com o público interno, com as pessoas que estão dentro da tua organização, quanto o público externo, que é o teu cliente, que é o teu consumidor. Por isso é tão importante você entender o conceito de processo, entender como essa gestão se dá, entender e visualizar as interrelações desses processos, a definição desses processos e como eles vão funcionando sistematicamente dentro de uma organização. Aqui nós temos um gráfico, uma figura, que permite a gente começar a enxergar um pouco como se dá essa relação. Nós temos um gráfico genérico, geral, de um processo. Observem que dentro de um processo, você sempre vai ter uma entrada, um processamento, que é o que está dentro, e uma saída. Aqui nessa figura, a gente consegue visualizar a separação de departamentos. E uma coisa importante de reforçar é que quando você faz o processamento, você também automaticamente está agregando valor. O Harrington, ele fala que o processo é qualquer atividade que recebe uma entrada, que a gente também chama de input. A gente faz a agregação do valor, a gente faz esse processamento e gera uma saída, também chamada de output, para um cliente interno ou externo. Os processos, eles fazem uso dos recursos da organização para gerar esses resultados. Aqui eu gostaria de fazer uma observação importante. Quando nós geramos uma saída, ela pode ser para um cliente interno ou externo, certo? Isso ele está deixando bem claro. Mas, às vezes, a gente tem diferentes saídas para diferentes clientes, correto? Aqui nós temos uma figura mais simples desse processo, mas ela fornece algumas informações a mais. Primeiro, todo e qualquer processo, ele é composto de uma série de atividades, tá? Que elas são dadas entradas. E essa entrada, ela tem que ter uma pessoa que forneça essa entrada. Por isso nós temos aqui a figura do fornecedor. Então, nós vamos ter um fornecedor executando essa entrada, nós vamos ter a transformação ou o processamento, que é qual a gente agrega o valor, e a gente vai ter a saída que está sendo entregue para um cliente.
todo processo ele vai seguir esse trâmite, todo processo ele vai ter esse escopo de esqueleto, esse escopo de forma de funcionar, tá? É muito simples, pessoal. Se vocês pensarem da seguinte forma, você vai emitir uma nota fiscal. Para emitir uma nota fiscal, você tem que ter uma venda. A emissão de nota fiscal é um processo. Você tem que ter a entrada, que é a venda. Quem vai lhe fornecer a venda é um vendedor. E a saída é a nota fiscal emitida, que você vai estar entregando para um cliente, que no caso, curiosamente, é realmente o consumidor final. Esse é um exemplo simples de como a gente pode explicar esses processos. Porém, dentro da empresa, dentro de uma organização, a gente tem uma série de processos sendo executados que os clientes são, às vezes, outro setor, outro departamento ou outra pessoa dentro da própria empresa. Rapidamente, alguns conceitos. Entradas. É tudo aquilo que a gente utiliza para a realização do processo e é necessário que haja as entradas para se realizar alguma transformação, algum processamento. Essas entradas elas vão ser transformadas, tá? Então, elas vão ser materiais, informações, consumidores. E os recursos que transformam são as pessoas e as instalações, certo? Fornecedores são os responsáveis pelas entradas, devem atender ali especificações, determinações, e ele pode ser definido como vital em função da quantidade, da qualidade, custo e outras características dos inputs que ele acaba fornecendo, que ele acaba entregando. Quando você faz esse mapeamento todo desse processo com as entradas dos fornecedores, você começa a identificar suas falhas e seus erros. É por isso que os processos são tão importantes. Transformação ou agregação de valor. Ali na realização do cada processamento, cada subprocesso, você está gerando uma agregação de valor. Você está adicionando alguma coisa. Você está transformando, executando uma ação para transformar, tá? Tudo que é realizado no processo e não busca satisfazer o cliente é visto como algo que não agrega valor. Então aqui é importante reforçarmos o seguinte: o cliente tem que perceber essa transformação. O cliente que vai receber a saída, ele tem que perceber, tem que ser notório, ele tem que ver essa agregação, ele tem que perceber essa mudança no processamento. Especificações são características, né, pessoal, basicamente, padrões que você tem que cumprir. Saídas é o resultado depois da transformação. Elas vão direcionadas para determinados clientes e devem satisfazer seus requisitos. Por isso que se tem especificações. A partir do momento que você as segue, você, teoricamente, vai estar satisfazendo o requisito solicitado pelo cliente. As saídas ou produtos de processos podem ser bens ou serviços ou um conjunto ali dos dois juntos, né? Um conjunto de ambos. Clientes. Os clientes podem ser internos ou externos, conforme já comentamos, dependendo de como eles se posicionam dentro da organização, e eles são o objetivo final. Dessa forma, o processo deve estar orientado a promover a satisfação desse cliente, ao cliente perceber, a ele estar satisfeito com o resultado que está sendo entregue. Então, pessoal, podemos falar que o processo em si, ele vai ser representação da organização como um conjunto ali de processos, tá? A partir da hora que você faz esse mapeamento, você tem uma facilidade, você consegue visualizar melhor as empresas. Por isso é que hoje as empresas, é tão importante as empresas serem direcionadas para a gestão por processos, gestão pelos processos, porque ela acaba trabalhando em todas as dimensões do negócio dela, ela acaba mapeando todas as áreas e ela acaba identificando todas essas relações
de umas áreas com as outras através desses processamentos. A partir daí, com esse processamento feito, ela consegue ser mais eficiente e eficaz. E ela gera uma vantagem competitiva frente aos suas rivais. Tipos de processos. Processos de negócio, ou de cliente ou produtivo. Eles são caracterizados pela atuação da organização e que são respaldados, que são ali embasados por outros processos internos, resultando num produto ou serviço que é recebido por um cliente externo. Então, eles vão ser entregues ali no final, externamente, e eles vêm sendo desenvolvidos e embasados através dos processos internos da empresa. Exemplos: vendas, desenvolvimento de produtos, distribuição, cobrança, atendimento de pedidos, atendimento de garantia, fabricação, manutenção das máquinas e etc. Processos organizacionais ou de integração organizacional. São centralizados na organização, normalmente na parte estratégica dentro da pirâmide hierárquica. Em parte de cima da estratégia da pirâmide, o setor estratégico é quem define quais são esses processos, tá? Porque é de lá que eles vão viabilizando e coordenando o funcionamento desses subsistemas da organização. É de lá que vem o direcionamento, é de lá que vem a estipulação de objetivos e metas, certo? É por isso que nós temos lá o planejamento estratégico e tático, dentro de como exemplo, porque ele vai descendo de cima para baixo. Nós temos os orçamentos, nós temos o recrutamento e seleção de pessoas, nós temos compras, treinamentos de pessoal, armazenamentos e assim sucessivamente. Por último, processos gerenciais. Basicamente, eles estão ali no meio da pirâmide hierárquica, com os gerentes, eles são focalizados, eles estão voltados para os gerentes. E ali eles incluem ações de medição e ajuste, né? É o acompanhamento, determinação e acompanhamento, aquela gestão contínua dos supervisores e gerentes. Exemplos práticos: fixação de metas, avaliação do resultado da organização, gestão integrada, destinação de recursos. Etapas da gestão de processos. Para você fazer essa gestão de processos, você tem que seguir algumas etapas. A primeira, a básica, planejamento. Nele, você vai definir ali quais são os processos, as atividades que vão alcançar as metas e os objetivos da corporação, tá? Quais são os pontos ali dos processos que estão apresentando falhas? Quando você faz esse mapeamento, quando você faz todo o gerenciamento dos teus processos, você começa a identificar pontos críticos, gargalos, falhas, que aí sim essa gestão de processos permite você fazer as correções. Levantar todos os processos da sua empresa, você vai fazer esse mapa, você tem que ter tudo. Tudo que entra, tudo que sai, para quem vai, para quem você entrega e de quem você recebe. Você vai listar todas essas entradas, você vai listar todas essas saídas. É interessante nesse ponto, nesse planejamento, você ter ali a participação de quem está na ponta, de quem mais participa, porque pode passar despercebido alguns detalhes. Então, normalmente, o mais óbvio e claro a se fazer é chamar a sua equipe e fazer com que ele participe desse planejamento. Segunda parte, modelagem. A partir da hora que você tem um mapeamento ali, que você tem uma definição de quais são os seus processos, quem são os seus clientes, quem são os seus fornecedores, você vai modelar, tá? Você vai organizar. Às vezes você tem processos que estão
defasados. Às vezes vocês têm processos que estão sendo demorados. Então você vai fazer essa organização, determinar esses fluxos, tá? Existem técnicas específicas para fazer isso, tá? E é essencial a criação desse modelo. Você acaba ali, é onde você acaba tirando seus problemas, resolvendo seus problemas, acabando com seus gargalos. E a partir do momento que você tem esse gerenciamento, esse planejamento, a organização como um grande sistema funcionando com pequenos processos. Modelagem, basicamente, é possibilitar que se simule as mudanças, você faz uma simulação antes de implementar na prática. Dentro dessas simulações, você já identifica possíveis erros, possíveis gargalos. E aí você já vai corrigindo para quando você for botar em prática. A modelagem ela pode ocorrer sob duas formas. Reflexão sobre o presente. Você vai ali documentar como está a situação atual. Você mapeia o atual e identifica corretamente todos esses fluxos. Você tem que enxergar o todo, né? É como eu disse, você tem que fazer um mapeamento total, processamento total da empresa. E aí você consegue visualizar melhor onde você vai ter problemas, onde você está tendo problemas. E a segunda forma da modelagem é reflexão de futuro. Você faz um modelo com as mudanças desejadas e a partir daí você interage com as pessoas que implementam para você chegar num modelo mais fiel possível, o melhor modelo possível. Execução. Como a própria palavra diz, é você botar em prática o que você planejou e o que você criou, modelou. É uma etapa operacional que vai utilizar e talvez transformar recursos, tecnologias e equipamentos. É muito importante os gestores usarem seus conhecimentos, né, sua experiência, para fazer essas execuções. Os funcionários também que estão envolvidos, eles também estarão ali nessa nova perspectiva, né? Aprendendo umas novas coisas, entendendo novos conceitos, certo? É importante esses funcionários, tá? Porque eles são as pessoas que têm que incorporar essa nova mudança. E acreditem, é muito difícil essa mudança interna de modo de trabalhar, modo de ser. A partir da execução é que você vê se realmente o que você planejou, as mudanças que você projetou vão ter efeito. Por último, mas não menos importante, nosso controle, né? Após a execução, é necessário você acompanhar os resultados, gerar feedback, sejam eles positivos ou negativos, gerar informações, gerar os dados. É preciso utilizar métodos, indicadores, estatísticas para se obter esses dados. Você tem que seguir uma série de parâmetros, certo? Mas a partir desse controle, desse acompanhamento, é que você realmente exerce o controle. É que realmente você identifica, replica, as correções são feitas e você vai fazendo esse controle. E aí, a otimização. Após a realização de todos os passos, é possível se identificar ali algo para ser corrigido ou aprimorado. Quando se controla os processos, estamos sempre em contato com o que pode ser melhorado. Assim, as etapas são um ciclo. Cria-se novas ideias, cria-se novos conceitos e vão sendo aplicados. Vai se tendo uma nova visualização do que está sendo executado. E aqui chegamos ao fim da nossa primeira unidade.